Oi, gente, tudo bem com vocês? A receitinha maravilhosa de hoje é pão caseiro, bem fofinho, delicioso, perfeito para o cafezinho da tarde ou café da manhã. Assiste o vídeo até o final e acompanhe o passo a passo dessa receita. Separei aqui 600 gramas de farinha de trigo, vou usar toda essa quantidade, mas eu vou acrescentando aos poucos. Vou misturar aqui com a farinha 10 gramas de fermento biológico seco. Misturei aqui com a farinha e o fermento 3 colheres de açúcar. Apesar de ser uma massa sovada, não é difícil, gente. Em pouco tempo essa massa fica pronta. Estou usando aqui 2 colheres de margarina em temperatura ambiente, mas se não quiser ou não tiver aí na sua casa, pode substituir por óleo. Um ovo, dê uma batidinha aqui com o garfo para ficar mais fácil de misturar. Um copo de iogurte natural sem açúcar em temperatura ambiente. O iogurte vai deixar essa massa aqui muito mais fofinha e macia. E para deixar esse pão com aroma bem delicioso, uma colher de chá de essência de baunilha é opcional, tá? Separei aqui 200 ml de leite integral morno, vou acrescentando aos poucos, alternando o leite e o restante da farinha de trigo que eu tinha separado. Acrescentando assim aos pouquinhos, a gente evita que a massa passe do ponto, fique mole demais ou seca demais e a gente tenha que consertar com mais farinha e mais líquido. Dessa farinha aqui eu vou deixar mais ou menos umas 4 colheres para ajudar a sovar a massa. Depois que misturar bem aqui todos os ingredientes, aí é hora de transferir a massa para uma bancada, para sua mesa ou para sua tábua para poder sovar. O pouquinho de farinha de trigo que eu deixei reservado é o que eu vou usar aqui na minha bancada para sovar direitinho essa massa. Se não quiser usar mais farinha para sovar, você pode utilizar óleo. Unte a sua bancada com um pouquinho de óleo para que a massa não grude. Gente, essa massa fica bem macia, bem fofinha, bem fácil de sovar, não fica dura, tá? Se a sua massa ficar dura, é porque algo deu errado. Então, cuidado na hora de usar o leite morno ou a água, se for o caso. Não esquente demais, não coloque água quente ou ingredientes gelados na sua massa, tá? Use em temperatura ambiente ou morninho. Aqui no canal tem outras receitinhas de pães, tem uma playlist inteira, tá? Pães salgados, pães doces, recheados, vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Sovei essa massa por 8 minutos. Olha só que massa linda que fica, gente. Untei a minha vasilha com um pouquinho de óleo, coloquei a minha massa, cobri e vou deixar descansando por 20 minutos. Coloque aí dentro do seu forno ou micro-ondas desligado, tá? Que aí vai crescer mais rápido. Olhem só o quanto que cresceu essa massa e tá tão fofinha, tão bonita. Agora vou levar de volta para minha bancada para poder modelar os meus pães. Untei a minha tábua com um pouquinho de óleo, não vou utilizar mais farinha. E agora eu vou dividir a minha massa, que eu quero pães do mesmo tamanho. Dividi em 2 partes que vou fazer 2 pães de forma. Mas vocês podem fazer aí do tamanho e do formato que preferirem. Pode fazer mini pãezinhos também, que fica ótimo. Vou abrir meu primeiro pão aqui com a ajuda de um rolo. Pode utilizar também uma garrafa, use o que vocês tiverem aí na sua casa. E para deixar esse pão ainda mais saboroso e com um aroma irresistível, quem gosta de canela vai amar essa dica. Fiz aqui uma misturinha com canela em pó e açúcar mascavo. Vou colocar essa misturinha no meio do pão, como se fosse um recheio. Essa dica é opcional, tá, gente? Quem não gosta não precisa. E se preferir, pode colocar canela na massa. Pincelei toda a massa com margarina e por cima polvilhei a misturinha de açúcar mascavo e canela. Usem aí a quantidade de canela a gosto, aí vai depender do gosto de cada um. Depois é só enrolar o pãozinho e colocar na forma. E antes de levar para o forno, essa massa ainda vai crescer mais um pouco. Eu usei aqui formas de silicone, então untei apenas com um pouquinho de óleo, não enfarinhei, porque é bem fácil de desenformar, mas você pode fazer com forma de alumínio também, que dá super certo. Na descrição do vídeo eu sempre deixo a medida da forma, a quantidade certinha de cada ingrediente que eu utilizei, dei uma olhadinha lá. Abri a outra parte da massa e fiz o mesmo processo. Pincelei com margarina, coloquei a misturinha de açúcar e canela, enrolei e levei para a forma.
Vou deixar os meus pães descansando mais uns 15 minutos. Eles vão crescer, vão ficar grandões e aí só depois é que eu levo para assar. Essa massa, além de fácil, rende bastante, porque com apenas 600 gramas de farinha, rendeu 2 pães bem grandões. Eu gosto de fazer esses pequenos cortes na massa antes de levar para assar, mas acabei cortando fundo, então a massa vai acabar rasgando. Pincelei os meus pães com uma gema peneirada e um pouquinho de leite. É opcional, tá? Eu gosto de fazer isso, que eles ficam mais douradinhos, mas se não quiser, não precisa. Levei os pães para o forno por 40 minutos. Eles ficaram prontos, bem douradinhos por cima, ficaram bem assadinhos. Como eu disse, a massa acabou se rasgando, mas apesar da aparência, eles estão bem fofinhos, com aroma delicioso de canela e baunilha, e estão deliciosos. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, fiquem ligadinhos que aqui temos vídeos novos toda semana. Muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.